dando início a mais um programa Espaço Mulher. Um programa feito para você que está aí desse lado. Mulher guerreira, mulher valorosa. Mulher, uma empresária, seja uma dona de casa, casada, solteira, não importa. O importante é que este programa foi idealizado e feito para você, para que juntas nós possamos sim aprender e ter muitas coisas para agregar na nossa vida, na nossa família, aonde quer que nós estejamos como mulher. E no programa de hoje nós vamos falar e abordar um assunto sobre a família, que é um assunto em que nós vamos falar sobre ladrão do amor e banco do amor. Para você poder saber mais sobre esse assunto, tem que ficar aí conosco até o fim do programa, para que você possa então estar e interagir conosco também. Eu convido você a nos mandar mensagens através do nosso WhatsApp que está passando em rodapé. Essas mensagens podem ser uma foto, nos dizer de onde você está nos assistindo, mandar perguntas que nós vamos então responder, vamos então entrar em contato com você também. E quero dizer que hoje, minha amada, o programa ele promete. E já iniciamos o nosso programa e como eu disse que hoje o programa ele realmente promete grandes surpresas, mas agora nós vamos falar do nosso bloco do amor. Amor. Como é bom nós falarmos de amor, não é? E é importante nós aprendermos que além de nós amarmos o nosso próximo, também é perdoar, mas também é nós não nos envolvermos em quê? Em guerrinhas, em conversinhas, em diz que me diz. Para nós podermos vencer, nós precisamos de nos afastar dessas coisas. Às vezes você está aí passando e está no meio de uma situação em que se você ficar calado, as coisas não vão prolongar. Então nós precisamos de aprender a nos controlar, ter o autocontrole, controlar as nossas emoções, as nossas explosões de raiva, enfim, tudo aquilo que nos leva a absorver coisas ruins que vêm do outro. Então, para que a gente possa vencer, nós precisamos de não nos envolver em guerras. A sua família, ela depende de você para isso, porque há um ditado por aí que diz que quando dois não quer, um não briga. Então, nós temos que nos posicionar desta maneira. E agora, nós então, eu exorto você a participar conosco, a estar conosco. E aqui estamos nós para poder abordar esse tema tão peculiar, vamos assim dizer. E já tenho aqui do meu lado a nossa convidada de hoje, que é a Lohane. Olá. Seja bem-vinda, Lohane. Olá, Janaína, tudo bem? Tá tudo. Hoje nós temos um programa espetacular, né? Sim, um programa bombástico. Um programa que eu tenho a certeza absoluta que essas mulheres que vão nos ouvir hoje vão ficar todas assim surpreendidas. Eu também acho. São assuntos muito polêmicos. São assuntos polêmicos. Assuntos esses que são baseados em estudos que nós aprendemos, não é? E vivemos também. Lohane está aqui, está presente, é uma mulher casada. Ela é mãe também. Então a gente tem um pouco de propriedade em tudo isso que nós estamos conversando. E hoje nós vamos falar sobre o ladrão do amor e sobre o banco do amor. Nós temos aqui esse livro, não é? Que fala Família Debaixo de Fogo, que é um livro que nós baseamos essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, é algo assim bem descontraído, porque nós realmente queremos trazer para você a maneira certa de você poder experimentar a verdadeira felicidade, o estar, né? Então, Lohane, como é que a gente pode explicar para essas mulheres que estão nos assistindo sobre ladrão do amor, banco do amor, como assim? Então vamos começar explicando o conceito, né, do Exato. banco do amor. É a mesma coisa que um banco normal. Vamos dizer que eu tenho uma conta em um banco. Então, para minha família, vamos dizer, no meu casamento, eu como esposa tenho uma conta no banco do coração do meu marido. E ele tem uma conta no banco do meu coração. Exato. E o que é que o banco faz? O banco guarda dinheiro, ou você pode ir lá sacar o dinheiro, né? Ou depositar o dinheiro. E da mesma forma é no nosso coração.
Então, a conta que eu tenho do meu marido, que está no meu coração, ele pode depositar moedas de amor, notas de amor, ou ele pode começar a tirar essas moedas. Só que quando o saldo está assim, negativo, aí a coisa fica complicada. Por isso que a gente tem que deixar o saldo bem positivo. Então, o conceito é, o banco é uma conta que nós temos um no coração do outro. E nós vamos trabalhar todos os dias. Nessa vivência, no casamento, né? Porque é essa construção, porque o casamento muitas pessoas pensam que é o dia da festa, mas não é. O casamento é uma construção, dia a dia. E essa sobrevivência, porque é exatamente isso, o casamento é uma sobrevivência, Sim. vai fazer com que essa convivência a gente possa usar esse banco do amor como uma arma ao nosso favor. Quer dizer, se o meu marido está com tenho lá no coração dele muitas notas, muitas moedas de amor, isso quer dizer que ele vai estar super feliz comigo. Então as coisas vão ficar mais fáceis de sobreviver. E da mesma forma eu. Então, Exato, exatamente. o conceito é esse, O conceito, pelo menos, é esse. Agora sim, como é que nós vamos fazer para depositar aí um saldo? Como é que eu faço para ter um saldo positivo? Explica lá como é que eu faço para ter um saldo positivo no banco do amor, que está no coração do meu marido, ou enfim. Exato. A primeira coisa que nós temos que fazer é entender, conhecer a outra pessoa, né? Porque aqui a gente não pode dizer, vai funcionar isso, isso e aquilo. Claro que tem aspectos gerais. Por exemplo, não ser uma pessoa muito irritante ou tratar bem, isso é o básico dos básicos. Sim. Mas conhecer a pessoa, saber o que ela gosta, saber quais são os interesses dela, facilitam muito. E claro que isso só vem com a convivência, com o dia a dia de cada um, não é? Sim. De cada casal. Então, quando eu sei que o meu marido gosta de algo, eu faço algo para agradá-lo ou faço algo com a intenção de que ele se sinta feliz, de que ele se sinta bem, eu estou depositando aí notas, moedas de amor nessa minha conta, nesse banco do coração dele. E funciona desse jeito. Por que nós precisamos ter o saldo positivo? Porque quando nós casamos, nós pensamos assim, vai ser um mar de rosas. Nós nos amamos para sempre, vai ser lindo, maravilhoso, aqui nunca vai haver briga, vai ser a coisa vai ser só flores. Entretanto, a convivência nos mostra coisas diferentes, né? Sim. Então, quando a realidade bate a porta e acontecem alguns atritos, alguns momentos menos bons, nós temos que ter esse salto positivo, porque esses atritos e esses momentos menos bons vão roubar aí algumas sementes, algumas notinhas. Algumas notinhas nesse banco. Então, o saldo tem que estar sempre positivo. Se a gente usa esse conceito para viver assim, olha, quando acontece, tudo bem, aconteceu, mas eu tenho ali ainda muito saldo no coração dele, ele tem muito no meu e a gente vai caminhando. Porque o objetivo do casamento não é o divórcio. Então, nós temos que trabalhar, nós temos que ajudar um ao outro e caminhar junto, construir algo que nos leve a ser feliz, né? Porque quem é que casa para ser infeliz? Ninguém, né? Ninguém, exatamente. Então, o nosso objetivo não é o divórcio, nosso objetivo é viver bem, é ter uma família feliz, ter uma família saudável. E isso acontece quando nós trabalhamos para isso, porque não adianta só deixar a vida me levar, né? Pois não, claro que não. A gente tem que trabalhar para isso, a gente tem que se esforçar para isso. E o casamento não é diferente de todo o resto da vida, né? Tudo na vida a gente precisa de esforço, de trabalho, de sabedoria. E o casamento é a mesma forma. Então, o banco do amor funciona desse mesmo jeito. Então, se eu sei que o meu marido gosta de coisas, de alguns certos tipos de coisas, eu vou lá e faço algo para alegrar. Não é manipular, não é comprar. Tem um conceito diferente. É fazer coisas para agradar. Porque no dia a dia, muitas vezes a gente esquece. Eu tenho só 8 anos de casado, né? Mas a Janaína tem muito mais, né? Tem 19. Então, com 8 anos eu já vejo que acaba que algumas coisinhas se perdem ao longo do tempo, não é? Mesmo. Então, é justamente isso que a gente tem que evitar, não é? Uma coisa que a gente fazia para agradar lá atrás, na época do namoro, ou no início do casamento, talvez a gente não faça agora, pronto, porque já não tem... Não é tão legal. Na verdade, acho que a gente dá a cena por garantida, né? E esse é o pior erro que a gente faz.
das coisas por garantida é o maior erro, porque a gente acaba se acomodando. Isso. Quando a gente acha que, pronto, aqui não vai ter, né? Já é meu, Já tá tudo resolvido, tá tudo controlado. Aí é que a gente acha que tá tudo bem e se acomoda. E tudo que a gente se acomoda, a gente acaba por se desleixar. E o objetivo do casamento é sempre progredir, é sempre crescer, é uma construção. É como se nos primeiros anos a gente construísse muita coisa, só que depois vai construindo, põe só uma telha. Vai levantar uma paredinha. Vai faltando um cimentinho aqui. Não é bem assim. A gente tem que continuar no mesmo pique, continuar a construir coisas juntos, a sonhar juntos, a ter alvos juntos. E isso depende de um do outro. E depende do saldo do coração, porque é interessante, nós também sabemos as necessidades do outro. Exatamente. E essa necessidade a gente só aprende se tivermos o diálogo, a convivência, o estar perto, desejar estar perto, mesmo nos momentos não tão bons. Exato. Né? Mas a gente descobrir quais são as necessidades. E mediante essas necessidades, nós então vamos depositando no banco do amor, né? Vamos aqui dar um exemplo de algo que, para elas poderem entender, porque pensa que nós estamos falando para muitas pessoas e se calhar as pessoas estão falando, mas banco do amor, necessidade, eu não estou conseguindo aqui assimilar o que nós estamos a conversar. Não. Não, às vezes a gente pensa, é uma coisa assim, comprar um carro novo. Não, mas às vezes é uma coisa simples. Por exemplo, eu amo o café da manhã. Para mim é a melhor refeição, a refeição mais feliz. E o meu marido, ele por muitos anos, ele não achava que isso era importante porque ele não come pela manhã. Mas o que é que ele faz? Ele todos os dias que ele consegue, né, ele faz o café da manhã para mim. Por quê? Porque ele sabe que eu gosto, porque ele sabe que é uma coisa que para mim faz diferença. Então, é algo que ele está a depositar ali dinheiro, notas de amor no meu coração. E é uma coisa simples, é só um café da manhã, mas me faz diferença saber que ele se preocupa em ir lá e prepará-lo para mim. É as necessidades. Exatamente. Por quê? Porque ele me conhece. Porque se fosse ao contrário, se todos os dias preparasse um café da manhã para ele, talvez não seria a mesma coisa, porque ele não gosta. Exatamente. Aquela cena, você come o peito e eu como a coxa, mas todavia eu gostava, era do peito e não da coxa. Exatamente. Tem que ser algo que faça diferença para ele. E da mesma forma para mim. E isso das necessidades é muito importante. Os homens e as mulheres têm necessidades diferentes, não é? E isso é uma coisa óbvia, uma coisa científica. Nós somos diferentes, nós temos hormônios diferentes, nós somos diferentes, não tem para onde fugir. E além dessas diferenças, cada mulher é cada mulher e cada homem é cada homem. Então, nós precisamos mesmo conhecer o nosso cônjuge, conhecer aquela pessoa, saber o que faz diferença para ela, o que faz com que ele fique feliz, o que faz com que vamos dizer, mova o coração dele, sabe? E dizer assim, olha, ela se preocupa comigo. E ao contrário também, ele se preocupa comigo. E assim fazer com que o casamento seja construído mesmo em bases sólidas, não é? Não é só a paixão, que é muito importante. E uma das necessidades, por exemplo, do homem não falo só do homem, da mulher também é uma necessidade, que é a parte sexual, é muito importante. Claro que uns dão mais ênfase que outros, mas isso é conhecer a pessoa, saber o que ela gosta, o que ela não gosta, isso também é importante. Às vezes a forma de ser tratado. Sim, entendi. Tudo isso é muito importante, né? Entendi, é importante mesmo. E nós também conhecemos a nível do emocional. Nós mulheres somos muito emocional, né? A gente brinca que a mulher é muito ouvido, né? Basta falar duas palavras bonitas que, enfim, a gente esquece quase tudo. Ou fingimos que esquecemos, não é? Porque gostamos daquele momento. Aquelas que, enfim, não querem estar passando por guerras em casa, discussões, às vezes as mulheres elas acabam cedendo mais do que os homens. Então é importante nós também falarmos, né, para os homens, para os nossos maridos, para que eles possam entender, porque a mulher também é um ser delicado, né? A base de tudo é a comunicação, não é? Exatamente. Só que a comunicação não é o que a gente fala, é o que a outra pessoa entende. Olha, isso é importantíssimo. Porque o que a mulher faz, né? Acontece alguma coisa e ela fica chateada. Eu tenho certeza que tem muita gente nesse momento que deve estar falando, Não, a mulher fica chateada e ele pergunta, ele tá no
no dark, ele não tá entendendo nada. E ele chega e pergunta, aconteceu alguma coisa? Não. Não. Porque tem aquela pausa, né, pra dizer um não. E na nossa cabeça, como é que ele não percebeu? E pra nós tem um letreiro, assim, na nossa testa passando. Às 14h25 da tarde do dia tal, você falou isso, isso, isso. Aham. Mas ele tá totalmente no dark, ele não tá entendendo nada. Exato. E a gente acha que tá super se fazendo entender. Exatamente. Mas ele pergunta, mas você tem certeza? Aí, aquela típica resposta, por quê? Aconteceu alguma coisa? É bem E isso. você fica, mas por que ele não tá entendendo? Porque não é do homem. Mas já tá doendo, já de tanto rir, Lohane. Porque Mas é não uma realidade isso. Porque não é do homem entender. Então, a comunicação não é o que nós falamos ou como expressamos, mas o que a pessoa entende. Então, muitas vezes a gente, pronto, pode fazer a nossa partezinha, mas depois tem que chegar e falar, diz, olha, é assim. E falar, porque ele só vai entender quando nós falarmos. E da mesma forma o homem, né? Às vezes a mulher acha assim, ele tem que me agradar, ele tem que fazer isso, ele tem que me trazer flores. Sim, isso tudo é muito importante, mas o que nós fazemos também? Nós agradamos? Porque às vezes a gente acha assim, a mulher ela é emocional, então só ela tem a necessidade de ouvir que é amada, só ela tem a necessidade de ouvir que é especial, só ela tem a necessidade de ouvir. Isso é um programa para mulheres, né? A gente fala mesmo. A gente Exato, fala a verdade. Tem que ser. Mas o homem também tem essa necessidade. Talvez uns mais que os outros, talvez uns mais aparentes do que outros, mas eles também têm essa necessidade. Todos eles. E tudo isso é para quê? São exemplos de coisas que fazem mover o coração da outra pessoa, não é? E a pessoa se sentir amada, se sentir feliz e depositar esse tal de notas e moedas. Vamos dizer assim, quando é um agradinho, é uma moeda. Quando é uma coisa assim mais... É uma nota. Exato. Então, a gente está tentando aqui sempre notas, né? Nem sempre a gente consegue, às vezes dá um deslize. Exato, porque além de esposa, somos mães, trabalhamos fora, temos uma casa para gerir. E é complicado. São muitas coisas. É complicado, mas a gente tenta o máximo fazer com que a mulher quer dar conta de tudo, é impossível. Então, a gente tenta fazer assim, então vamos aqui por prioridades. A minha prioridade agora é isso, não é o meu marido, é o meu filho, não é a casa. Então vamos aqui por prioridades. É sentar, respirar, não pirar, surtar um bocadinho. Sim, porque quem nunca surtou um bocadinho, porque viu a casa um pouco desorganizada. Quem nunca? Né? Mas depois, ver que, pronto, agora eu vou por prioridades, vou fazer aqui, agradar um, agradar outro, fazer assim. E do mesmo jeito, o marido. Vou tentar agradá-la, vou tentar fazer assim, vou tentar fazer assim. E assim, o casamento com os dois com o mesmo alvo, com os dois com o mesmo objetivo, né? Que aquilo dê certo, que aquilo, que eles... que sejam cada vez mais unidos, aquilo dê mais frutos, né? Mais objetivos. É interessante que, mais uma vez, aqui no nosso espaço, um espaço feito para você que está nos assistindo, você que é mulher, falamos sobre prioridade. Eu acredito que a prioridade é o que move uma família, é o que move um casamento. O tema hoje é família. E nós estamos abordando um subtítulo que diz o ladrão do amor e o banco do amor. E nós estávamos a falar aqui sobre o banco do amor. Como é que eu faço para depositar no coração, né? Aprendemos e vemos aqui que afinal o banco não é o banco lá onde nós vamos colocar o nosso dinheiro, mas é o coração da pessoa que nós escolhemos para viver uma vida feliz. Então nós temos que entender e tentar perceber as necessidades, seja ela emocional, seja ela carnal, seja o que for, mas nós precisamos de entender. Claro que nós mulheres, isso assim, na maioria, há suas exceções, somos muito românticas, gostamos de flor, e fica aqui uma dica, porque eu não gosto de flor. Eu também não. Então pronto. Então nós não gostamos de flor. Mas é porque ela morre. Eu não gosto porque eu não gosto.
Eu acho lindo, mas não gosto. Então, imagina só se nós não conversássemos, não tivéssemos essa proximidade com o nosso marido e pudéssemos falar para ele, olha, legal, gostei, mas eu não gosto de flor. Ele ia gastar o dinheiro dele com uma flor e não ia me trazer felicidade. Afinal, ele não estaria depositando no banco. Por mais que ele pensasse que, uau, uma flor linda, eu vou depositar muitas e muitas notas no banco do amor. Mas não, por quê? Porque aquilo não faz sentido para mim, né? Outras coisas fazem sentido. Então, por isso que é importante o diálogo. O importante é as prioridades. É nós não surtarmos, exatamente como a Lohane disse, é para nós não surtarmos, porque a gente quer ver tudo muito perfeito. E ninguém faz melhor do que nós. A gente tem esse defeito, né? A mulher em si tem esse defeito. Ninguém faz melhor que nós. Nós mandamos ali a nossos filhos a lavar um banheiro, a dobrar uma roupa, e depois a gente vai lá e refaz tudo aquilo que eles fizeram. Exato, Não é? porque não tá tão bom. Porque não tá tão bom. Por quê? Porque não somos nós a fazer. Então nós temos também que sair desse lugar. Exato. E sair desse lugar. Porque nós também temos que ter empatia. Nós temos que olhar o lado bom. Sabe, o lado bom. Pelo menos ele quis fazer. Pelo menos ou o marido ou os filhos quiseram fazer aquilo. A iniciativa. E muitas vezes nós reclamamos, nós estamos sobrecarregadas. Todas essas responsabilidades são minhas, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas essa sobrecarga muitas vezes somos nós mesmos que nos colocamos. Exato. Quer dizer, ele está ali para ajudar, porque o homem, muitos deles, como a gente está a dizer, não é uma coisa geral, mas a maioria, eles não entendem, eles não leem as entrelinhas. Não. Porque todo diálogo tem uma entrelinha. Se prestar atenção, vai ter uma legenda. Quando você fala com a sua esposa, ela vai ter uma pequena legenda. Uma letra bem pequenina. E é o que realmente ela quer dizer. Mas eles não conseguem ler nessas entrelinhas. Então, às vezes, é algo que a gente precisa mesmo... Olha, a gente pode fazer assim... Somos honestas. Sim, olha, eu tô cansada agora, será que dava para fazer assim? Isso acontece muito quando o casal tem um filho. Eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses. Então, tem sido vamos dizer assim, uma sobrevivência, né? É uma aventura. É uma aventura. Mas diária. Tem que dizer, olha, eu agora estou muito cansada, vamos fazer assim, será que dá certo? Eu faço isso, você faz aquilo. Tentar diminuir essa sobrecarga, porque querendo ou não, nós nos sobrecarregamos. Então, quando nós entendemos, ok, eu não preciso fazer tudo sozinha, eu não preciso ter todas essas responsabilidades, eu sou uma pessoa especial, eu sou uma mulher, eu tenho valor, eu tenho isso, mas eu não preciso ser a responsável por tudo. Eu consigo aqui aliviar. Isso também é uma forma de nós construirmos o nosso casamento, de construirmos a nossa família. Uhum. E tá aí uma dica para o marido, né? Que com certeza devem ter alguns homens nos assistindo para espreitar, que elas vão falar. Então faça algo uma surpresa. Troque a fralda da criança sem pedir, ou simplesmente dê banho nele, ou faça qualquer coisa. Pega os brinquedos que estão jogados na sala, dentro da geladeira, faz qualquer coisa. Por favor, confirme se tem algum brinquedo da criança na máquina de lavar, porque deve ter. Então, são pequenas coisas que fazem toda a diferença para a mulher. O importante é sentir que está fazendo algo para ser amado, exato. Né? É necessário também nós termos também uma coisa chamada companheirismo. Isso. E é tudo isso que nós estamos abordando agora, é mesmo o companheirismo, estar do lado, né? E o banco do amor é você se arrumar para o seu marido. Porque quando nós namoramos, o que acontece? O namorado vai lá, né? Vai buscar a gente em casa. E a gente está com um perfume que o quarteirão todo está sentindo. Desculpa lá. A gente tá com a roupa, a melhor roupa, é o melhor sapato. Escova os dentes umas 4 vezes antes dele chegar. Só para ter certeza, se não há nada ali escondido. E depois nós casamos. E nós achamos, não é, que a roupa, o perfume, a camisa dele nos serve perfeitamente. Eu
Eu não sei quem foi que disse isso a uma mulher, que a roupa do seu marido fica linda em você. Mas pronto. Mas aí a gente acha, pronto, a gente já não precisa. Já casei. Aí depois tem um bebê, ok, eu tive um bebê agora, não tô pra isso. Claro que nós temos nosso momento de respirar, mas depois disso... A gente tem que chamar a realidade. Depois disso assim, ó, peraí, vamos com calma. Quem sou eu, não é? Eu antes de ser a mãe do fulano, eu antes de ser a esposa do cicrano, eu sou uma mulher. E eu me amo, e eu me cuido. Exatamente. E quando eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem com as outras pessoas. Porque nós vamos transmitir isso através da nossa maneira de vestir, de falar, de se portar. É isso. E aí vem, eu sou... Porque o homem, ele não é tão inseguro como a mulher. Então, ele não entende a insegurança, ele não entende essa falta de autoestima da mulher, muitas vezes. Sim. Então, acaba que a mulher ela tem mais necessidade de ouvir que ela tá bonita, que ela é uma pessoa especial, que ela é uma mãe maravilhosa, que ela é uma esposa maravilhosa. E não precisa ter data especial para isso. Exato, não é só no dia do casamento, no aniversário de casamento, não é só no dia das mães, não. É qualquer dia, ela tem essa necessidade de ouvir. Então o homem ele não consegue entender, processar muito bem essa falta de autoestima. Então para ele ver a mulher que antes era de um jeito e agora tá assim mais desleixada, tá diferente, ele não consegue processar isso muito, ele não consegue entender isso. Mas nós sabemos que quando nós estamos bem por dentro, nós conseguimos refletir isso por fora. Exatamente. Também o apoio financeiro é importante. Nós sabemos que essa responsabilidade de suprir as necessidades dentro de casa vem do marido. Mas eu acho que nós não podemos levar isso a ferro e a fogo. Nós também podemos pensar neles e fazermos a nossa parte na medida do possível, conforme nós assim... A realidade de cada um. Exato, conforme a realidade, exatamente, conforme a realidade de cada um. Depois de um compromisso familiar. Isso é banco, porque às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas fora, não é? Nos preocupamos em passar um tempo com os nossos amigos, nos preocupamos em passar um tempo bom lá com o pessoal da empresa, ou trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos e esquecemos, ou trabalhamos e trabalhamos dentro de casa porque queremos ter a casa limpa, porque isso e porque aquilo, e esquecemos de passar um tempo com a nossa família. E ao passarmos tempo com a nossa família, nós estamos, querendo ou não, a depositar no coração. Porque o dia que não conseguir, tanto um quanto o outro, vai falar, não, tá tudo bem, porque nós ficamos juntos essa semana. Foi legal, então tá tudo bem. Por quê? Porque tem saldo positivo. Exatamente. Né? Então nós temos que buscar sempre em ter o saldo positivo no coração. Ter as coisas como se já está. Exato. Que garantido. O meu marido está garantido, a minha mulher está garantida. Não, é como se todos os dias fosse um dia para nós os conquistarmos, amarmos. E ao contrário também, sermos conquistadas, sermos amadas. Sim. Porque é isso que vai fazer com que sempre... Eu não gosto muito desse termo da mesmice, mas porque é difícil tem que ter muita ideia para não ser o mesmo, né? Exato. Mas de não levar tudo como garantido, não é? E é interessante nós entendermos que nós não podemos buscar e achar que todas as nossas necessidades serão supridas por aquela pessoa que está do nosso lado. Porque elas não serão todas supridas, as nossas necessidades. Por mais que nós queremos, por mais que ele faça, às vezes nós temos que ponderar também. Não podemos criar muita expectativa para depois não se frustrar, não ficar frustrado. Eu pensei que ele ia chegar, para quem gosta de flores, com um buquê de rosas vermelhas. E aí ele chega e só te dá um beijo e pergunta como é que foi o seu dia. Porque nós criamos aquela expectativa do buquê e o buquê não apareceu, aí o que acontece? A ira vem sobre nós, né? Porque aí a gente olha pra cara dele e já tranca a cara, porque estamos o dia todo sem vê-lo e de repente, porque ele não trouxe o buquê, a gente já fecha a cara e ele pergunta, o que está acontecendo? Nada. E na nossa cabeça assim, por que você não trouxe um buquê de rosas pra mim? Porque hoje a gente faz anos de casado, ou porque hoje é um dia especial, ou porque simplesmente você me ama. Né? Então, é importante nós não criarmos expectativas. E agora nós vamos passar para o outro ponto.
que é um ponto interessante, que é o ladrão do amor. Nós agora aprendemos como depositar, fazendo coisas boas, sendo atraente, lembrando na época do namoro o quanto nós conversávamos, passávamos horas assistindo um filme. Hoje põe um filme na televisão, Os dois dormem. os dois dormem. Quando os dois não dormem, um dos dois dorme. Isso é ladrão do amor. Então diga lá o que é ladrão do amor e como. O ladrão do amor é exatamente quem, o que e como faz com que nós, vamos dizer assim, fazemos alguns saques nessa conta. Yeah. Vou lá e tiro tanto, vou lá e tiro tanto. E esses ladrões são coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa convivência, que fazem com que esse saldo que está no nosso coração, da esposa ou do marido, vá diminuindo. Então, é sempre pronto, é mesmo uma negociação, é depositando, porque alguma coisa acontece e vai sacar, vai sair, então a gente deposita e sai ali, deposita. É sempre assim, porque ninguém é perfeito, né? Exato. Nem nós. Porque Exatamente. A gente diz, eu não sou perfeita, mas a gente acha que tá... A gente está acima da média. Porque a gente tá acima porque a gente sempre tem razão. Exato, a gente está acima da média sempre. Então, mas nós não somos perfeitos. Então a gente vai fazer alguma coisa que aquilo vai ali tirar aqui algumas moedas, vai tirar aqui algumas notas de amor. Pronto, explosão de raiva é um ladrão do amor, não é? É um ladrão do amor. E é algo que nós precisamos mesmo trabalhar. Quer dizer, existem mulheres que são extremamente calmas e conseguem lidar com aquele momento do pico da raiva, sabe? Com muita facilidade. Elas contam até 10. Respiram. Respiram. Não conversamos agora. Porque elas... Falamos depois. Mas tem aquelas que é a grande maioria que já chega... É a panela de pressão. É a panela de pressão. É assim, vai pingando. Aí quando uma gota, às vezes não é nada. Mas como ela já tá tão cheia, tão... Falta de comunicação, porque ela ainda não falou. Ela juntou ali várias coisas. Então, aquela gota d'água faz... Aquela escova de dente fora do lugar, aquela toalha fora do lugar, aquele copo fora do lugar, explode de uma tal maneira que o marido fica assim, mas o que aconteceu? Aí ela já começa assim, porque em 2001... Emaranhado de fio. Lasca aqui um fio do ano de 2000 e não sei o que, com o ano de hoje, e ela lembra. Mas em 2001 aconteceu... Quer dizer... Além de, na hora da explosão, na hora da raiva, a gente tem uma tendência de escolher as piores palavras para se expressar. Exatamente. Às vezes não é nem isso que a gente quer falar. Não. Mas é incrível que por causa das raivas, dos hormônios que estão ali, aquilo a gente não consegue fazer essa separação das palavras, a gente consegue escolher as piores para explicar uma coisa que não tem nada a ver com nada. Exatamente. Aqui também fala sobre o julgamento desrespeitoso, o comportamento irritadiço, sabe? O comportamento que, enfim... Irritante, né? Faz de propósito. Sim. Né? Isso é um ladrão do amor, com certeza. Quer dizer, é algo que eu sei que ele não gosta, mas eu faço de propósito para irritá-lo ou para irritá-la. É óbvio que isso vai gerar um desconforto ali no meio deles, né? E aí acaba sacando... Tirando dinheiro. E aí notas quando supostamente você ali... passa um pouco do tempo, né? Tipo, daquela explosão de raiva assim, mas não tão grande. Pelo fato do banco... Está ali, o saldo não tá tão bom, tá ali quase na reserva, quase negativo. Aí vira o quê? Uma tempestade na família. Exato. Aí vira uma coisa, assim, horrorosa que... E tanto um quanto o outro vai ser extremamente magoado. Porque é nesses momentos que a gente acaba colocando as palavras de uma maneira errada... e desnecessária. E muitas vezes não é nem o que a gente quer expressar, mas acabamos julgando a outra pessoa, fazendo exatamente isso, julgamentos desrespeitosos, falando de uma forma que bem, não é bem assim, não é? E isso acaba magoando a outra pessoa e depois, todo o dinheiro que todas as notas de amor que a gente deposita, a gente acaba sacando tudo de uma vez. Tira tudo de uma vez. E falando sobre os julgamentos desrespeitosos, isso é algo que nós vemos muito em qualquer lugar que nós estejamos, né? Nós vemos muito que as mulheres, elas para quererem se sobressair sobre os homens, para querer se sobressair no ambiente onde ela se encontra,
ela acaba tendo julgamentos desrespeitosos para com o marido, né? Ela acaba falando coisas, expondo o marido de uma maneira desnecessária. E isso é um ladrão do amor. Exatamente, né? porque como nós falamos, ninguém é perfeito. Inclusive, o meu marido, o seu marido, o marido de qualquer outra pessoa não é perfeito. Então, ele vai ter ali inúmeras falhas. Só que colocar essas falhas como um julgamento, jogar na cara, como a gente fala, né? Jogar na cara naquele momento de raiva, isso é mesmo algo mesmo para machucar, porque aquilo não vai edificar. Não é uma crítica construtiva, como se diz. Exato. Não, aquilo é mesmo para machucar, não é? E outra coisa que nós temos que entender é que nós temos que ter admiração pela pessoa que nós estamos juntos. E isso é muito importante. O marido, a mulher, tem que admirar um ao outro. Sempre tem algo que vai chamar mais atenção na pessoa, né? Sim, sim, Às vezes a sim. pessoa pode não ser a pessoa que se expressa melhor, ou o mais romântico, mas é aquele que sempre está do seu lado. Ou é aquele que sempre tem as melhores ideias, ou é aquele que é uma pessoa super engraçada e consegue, no meio que você está bem chateado ou bem triste, às vezes é só uma palavra que ele diz que você já consegue Sair do sair lugar onde daquilo. você está, exato. Então tem que ter algo que move, que seja diferente. Então isso nós temos que procurar no nosso cônjuge, uma coisa que seja diferenciada, aquilo que nós não encontramos em mais ninguém, nós encontramos nele. E isso é admiração. Importante. Isso é importante. E respeitá-los acima de tudo. Exatamente. Respeitá-lo dentro de casa, respeitá-lo fora de casa. A mulher, ela tem a tendência de, quando está aqui, batendo um papo assim, como nós estamos aqui, surgem os assuntos dos maridos. E a tendência é apontar todos os defeitos, expor os defeitos. Eu acho que a gente não tem nem que expor defeito e também nem vender o peixe, também, Exatamente, né? A gente né? também não precisa também A gente não faz aqui propaganda. ficar fazendo propaganda, não. Mas também não vou fazer uma propaganda errada sobre ele. Exatamente. Né? Que acaba sendo ruim. E denegrindo uma imagem exatamente. que realmente não é. Às vezes, quando alguém fala muito mal do marido, você fica a pensar assim, mas por que você casou mesmo? Exato. Se é uma pessoa tão ruim, exatamente. então por que você casou? Exatamente. Sempre tem que ter algo que vai admirar, sempre vai ter algo que vai ser o diferencial, vamos dizer assim. Sim, sim. Então, é como falou, não é nem fazer propaganda, mas também não ficar a apontar os dedos. Quer dizer, problemas de casa são problemas de casa. Exato. Isso, meu pai já dizia que roupa suja se lava em casa, né? Exatamente. Então, Pronto. quem tem que resolver... Quem são as partes envolvidas? Pronto, então essas partes... Envolvidas é que vão resolver o problema. Exatamente. Quando a gente confia em alguém, é diferente. É um amigo, uma pessoa muito especial que a gente confia, é diferente. E que saiba, tem propriedade para falar sobre esse assunto e ter bons conselhos. Bons conselhos, Exato. não falar à toa, não é? São bons conselhos. Aí sim a gente pode falar, pronto, ter aquela pessoa que a gente pode confiar. E essa pessoa vai nos ajudar. Não é acabar de destruir, né? Não, é nos ajudar a... É de amigos assim que a gente precisa. Exatamente. Exatamente. A nos ajudar a resolver aquele problema ou a superar aquele fato. Mas fazer mesmo isso. Os dois juntos precisam resolver os seus problemas, fazer a diferença na vida um do outro, ser presente mesmo sem estar presente. Isso é um grande segredo, não é? Exatamente. Mesmo um com a sua vida, o outro na vida dele, mas ser presente mesmo sem estar presente é o que faz a diferença. É o que faz mesmo a diferença. E é o que constrói o casamento, é o que constrói o ambiente familiar. Porque nós temos também que fazer um ambiente do qual tanto nós quanto o nosso marido queira voltar. Sai de manhã para ir trabalhar, mas ele tem o desejo de voltar para casa. E o que nós vemos hoje na sociedade é que tem muitas pessoas, eu falo de homem, falo de mulher, que saem de manhã para ir para o trabalho e não querem voltar para casa. Para mim, isso é a coisa mais triste que alguém pode dizer. Não me sinto bem em casa. Sabe, exato. Não me sinto em paz. Parece que a minha casa não é a minha casa. Isso é uma coisa, assim, tão triste, porque não é só o fato daquela pessoa estar passando por aquele problema. É porque o lugar onde ela devia ser mais amada e mais acolhida, ela não se sente bem. Por quê? Porque esse tal banco deve estar no saldo negativo. Super negativo. Exatamente. Está num saldo negativo. Então, nós temos que ter sempre atenção. Como é que está? Vamos refletir. Como é que está a minha conta no coração do meu marido? Como é que está? O que eu tenho feito para poder
para poder depositar no coração dele? Será que faz muito tempo que eu não faço uma jantinha especial? Será que muito tempo que eu não olho para ele e falo para ele que ele é o cara? E são coisas simples, né? Exato. A gente não está falando de coisas assim, eu vou gastar milhões aqui. Não. É ter essas duas vertentes. É se policiar para não haver esses ladrões, não é? Claro que é difícil, é muito complicado, é uma vida a dois, a gente entende que vai acontecer. Mas é se policiar, não é? Para que não aconteça. E, em paralelo, fazer com que esse saldo aumente. E fazendo exatamente isso. Às vezes não são coisas assim que vão ser um carro, uma casa. Não, a gente não está falando disso. Exatamente. A gente está falando de pequenas coisas que fazem a diferença no nosso dia a dia e que depositam mesmo essa moeda do amor, essa nota do amor no coração do outro. Exatamente. E eu sei, né, através desse livro nós temos muitas informações e óbvio que se você quiser saber mais sobre esses temas, né, que nós estamos abordando no nosso programa, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp e pedir maiores informações acerca desse material. São temas que vão mudar as nossas vidas, são temas que vão mudar a nossa família, mas é importantíssimo nós também entendermos o que eu preciso de fazer, porque esse programa é para você, mulher. É para você que se calhar está num casamento que você não é tão feliz. Então, assim, nós estamos dando dicas para que você possa ter um casamento feliz, para que você possa vencer no seu casamento, para que você possa ser feliz. E um ponto aqui que eu achei interessante é a desonestidade. Isso é um ladrão do amor. E a desonestidade, ela além de ser um ladrão, ela pode trazer coisas ainda piores, não é? Exato, porque quando a gente fala de desonestidade, a gente está a falar sobre ser verdadeiro, né? Às vezes a gente podem pensar nisso só na parte da infidelidade, mas não é só isso. Desonestidade vai do momento em que eu não falo o que exatamente eu sinto em relação a alguma coisa, até mesmo coisas piores. Então, se eu não consigo ser eu mesma para aquela pessoa que eu divido a minha vida, então é complicado. A gente precisa parar e repensar o que é que nós precisamos aqui fazer para melhorar. Se o meu marido ele não consegue ser ele mesmo, porque tudo que ele faz me irrita, porque tudo que ele é me irrita, porque eu não consigo lidar com isso, então nós precisamos aqui repensar uma nova maneira de nós nos reconectarmos. Porque a desonestidade vai muito mais além disso. Exatamente. Às vezes é o fato de nós irmos escondendo coisas que para nós são pequenas, mas aquilo vai virando uma bola de neve, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Às vezes não é, vamos dizer assim, o objetivo não é esconder. Mas acaba escondendo, né? Acaba sendo a real, a desonestidade. Isso vai gerando ali muitos outros sentimentos ruins, não é? A desconfiança, além de desconfiar, é realmente não conseguir confiar. Porque depois que a confiança é uma coisa muito complicada, não é? Muito delicada, muito sensível. Uma vez que tem ali um pé atrás, as coisas já não, parece que tudo já não é mais como era antes. Então a gente começa a procurar coisas onde até não existe. Então é uma coisa, é um ponto a se trabalhar, não é? A desonestidade é com certeza um ladrão do amor e que tira muitas e muitas moedas, notas do amor, porque é ser verdadeiro, é ser transparente. Se tem uma pessoa que nós conseguimos, que nós podemos ser nós mesmos, é com a pessoa que nós dividimos a nossa vida. Exato. E se nós não conseguirmos isso é porque algo está muito errado. Exato, exatamente. Então, ele precisa saber, ela precisa saber os meus maiores medos, os meus maiores erros, as minhas maiores virtudes, os meus piores defeitos. Ele precisa saber quem eu sou. E ser verdadeiro, ser honesto é ser isso, não é? É ser transparente. Isso é muito importante, porque hoje em dia o casamento ele é muito baseado na aparência. O casamento ele é baseado em eu encontrar alguém de uma boa classe social, eu encontrar alguém bonito fisicamente, eu encontrar alguém muito superficial, nada íntimo, nada interno, porque você não casa
com a capa, com aquilo que você está vendo. Porque aquilo que você está vendo, aquilo vai desaparecer. Exatamente. Não é? A gente não vai ficar plena, maravilhosa, linda para sempre. E nas circunstâncias da vida... Exato. E se nós não aprendermos esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas para a gente poder manter uma família em dia, nós não vamos conseguir. Exatamente. São essas pequenas coisas que fazem a diferença. Exatamente. E outra coisa também, às vezes a gente pensa em algo muito grande, como você disse, e não fazemos nada. Porque o algo muito grande está fora... Das nossas possibilidades. Fora. Então, não é no muito. É no pouco. O homem, ele precisa de ser admirado. Então, você tem que admirar o seu marido. É um banco do amor. Você está depositando no banco do amor. Tem homens que têm a necessidade de ouvir mais do que outros. Exato. Que precisam dizer, olha, é uma pessoa importante. Exato. Olha, eu admiro tanto Exato. a forma que você lida com isso. Nossa, como assim? A forma que eu lido com isso é uma coisa assim, fora do normal, sabe? Exato. Mas eu acho que é isso que faz um impacto no homem. O homem, ele não espera uma mulher de lingerie linda, parada. Também nem que isso seja ruim, mas que é bom. Mas às vezes naquilo que ele é mais sensível. Porque o homem também, claro que ele é muito visual e a mulher é muito audição. Ela gosta muito ouvido, né? Mulher, palavras bonitas, denguinho, é o que ela gosta. O homem é muito visual, uma boa aparência. Mas o homem também tem a necessidade de ouvir, de ser admirado. Ser admirado. E ele precisa de ser admirado por nós. Por nós, ele precisa de ser admirado. Para que também nós possamos depositar nesse banco, para que quando o dia que passar alguma coisa sobre os meus olhos e eu não disse, tá tudo bem, e aí nós não vamos precisar de entrar em guerras, não vamos precisar de entrar em problemas. Os problemas de uma forma mais flexível. Exatamente, exatamente. Então, nós estamos mesmo quase chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer imensamente a participação da Lohane. Muito obrigado mesmo por você estar aqui. É muito bom estar aqui, muito bom falar, né, para nós, porque é uma conversa mesmo para nós somos mulheres, nós somos importantes. E temos que entender isso para nós mesmos, para que isso reflita na nossa família, no nosso casamento. E é isso mesmo que importa. Se nós estamos bem conosco mesmos, se eu me sinto bem comigo, se eu me sinto... Pronto, nunca vamos nos sentir 100% realizadas. Exato. Mas nós estamos a caminho. Sim. Eu sou uma pessoa importante, eu sou uma pessoa especial. E assim nós conseguimos refletir isso na nossa família, no nosso marido, e fazer tudo isso que nós falamos aqui, e com muito mais propriedade, com muito mais facilidade. Né? Exatamente, exatamente. Então, minhas amadas, foi um prazer muito grande em receber, sim, a Lohane, para nós falarmos sobre esses temas, não é? Família, sobre esses temas que nós temos abordado. E é isso, se você pode, não se esqueça que você pode entrar em contato, né, com o pessoal da equipe, e eles vão te informar como você pode adquirir esse livro. Não se esqueça, então, nós contamos com você e, olha, Lohane, obrigada, de novo. E tchau, tchau para vocês. E chegamos então no final do nosso programa Espaço Mulher. Um programa em que nós falamos de assuntos maravilhosos, assuntos que vieram para agregar na nossa vida como mulher, como mães, como esposa. É importante nós aprendermos todos esses grandes segredos para que a gente possa ter uma vida de sucesso, não só em casa, na família, como também lá no nosso trabalho ou até mesmo na nossa empresa. Hoje nós abordamos o tema sobre o ladrão do amor e o banco do amor. Aprendemos que nós abrimos uma conta assim que casamos no coração um do outro, e nós temos direitos e temos deveres também neste casamento. Então, fazendo a nossa parte, nós depositamos no banco do amor, ele fazendo a parte dele, deposita no banco do amor. Para quê? Para que quando os ladrões do amor aparecerem, nós temos ali um saldo positivo e tudo correr bem nesta família. Então, eu espero vocês no próximo programa. Você é uma mulher guerreira e vitoriosa. Tchau, tchau.